Boa tarde, pessoal. Nós vamos ver nesta aula o tema calor específico. O calor específico é uma quantidade de calor por unidade de massa capaz de gerar uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. O calor específico é uma característica física da substância, isto é, cada material, ou seja, cada substância, tem o seu calor específico próprio. Por exemplo, quando nós dizemos que o calor específico do alumínio é 0,22 calorias por grama grau Celsius, significa que ao fornecermos uma quantidade de 0,22 calorias para uma quantidade de 1 grama de alumínio, a sua temperatura vai aumentar em 1 grau Celsius. Pensarmos a respeito da grandeza física, às vezes pode ser complicado, mas é muito mais interessante a gente comparar o calor específico de várias substâncias. E esta comparação nos auxilia para a gente saber qual é a substância que vai, ao receber calor, ter uma variação maior ou menor de temperatura em relação à outra. Vejamos um exemplo disso na tabela. Nós temos aqui listadas várias substâncias. O calor específico da água, por exemplo, é 1. O calor específico do alumínio é 0,22, do ferro 0,11 e assim respectivamente. Vamos fazer uma comparação. O alumínio ele tem um menor calor específico do que a água. O que isso significa? Significa que para o alumínio aumentar a temperatura em 1 grau, ele precisa somente de 0,22 calorias. A água precisa de 1. Ou seja, é mais fácil a gente gerar uma variação de temperatura de 1 grau em 1 grama de gelo do que fazer uma variação de 1 grau em 1 grama de água. Basicamente, é mais difícil aqui uma comparação entre esses dois números, 5 vezes. O vidro é mais fácil de sofrer uma variação de temperatura do que o alumínio. A forma para a gente calcular o calor específico, e agora vem um detalhezinho muito importante. Olhem que a capacidade térmica estudada na unidade anterior era representada pela letra C. O calor específico também é representado pela letra C. Porém, o calor específico nós usamos a letra C minúscula e a capacidade térmica a letra C maiúscula. Não faça essa confusão. Tá? Sempre que veres uma letra C minúscula, você já sabe que ela é calor específico. Então, o calor específico, representado pelo C minúsculo, corresponde à quantidade de calor dividido pela multiplicação da massa pela variação de temperatura. As letrinhas representativas estão aqui no quadrinho e as grandezas físicas também estão anotadas. Se nós usarmos calor, a unidade calorias, se nós usarmos a massa, a unidade grama, e se nós usarmos a temperatura, a unidade grau Celsius, o calor específico terá a unidade caloria por grama grau Celsius. Se nós fizermos qualquer combinação entre essas unidades, nós vamos ter um resultado de unidade que pode estar aqui neste quadrinho. Lembro, o mais comum é usarmos caloria, grama e grau Celsius. Porém, podemos usar o Sistema Internacional de Unidades, onde as unidades serão joule, quilograma e kelvin. Vamos a um exemplo. Verifica-se que ao fornecer 704 calorias para uma peça metálica de 400 gramas, sua temperatura aumenta de 20 para 36 graus Celsius. Qual a variação de temperatura do objeto? Qual o calor específico do objeto? Compare o resultado com os dados da tabela da página 33 do livro texto. Aqui não é 33, aqui tem um erro, é a página 45. E diga de que substância é feita a peça metálica. Os nossos dados: quantidade de calor, 704 calorias,
A massa, 400 gramas, a temperatura inicial, 20 graus Celsius, e esse 36, a temperatura final. Variação de temperatura do objeto, que é o que ele pede na letra A, lembramos, variação de temperatura ΔT. Letra B, ele pede calor específico. Letra C, minúscula. E a letra C do problema é comparar o resultado, nós vamos ver logo em seguida. Vamos para a solução do problema. Os dados anotados aqui à esquerda, para calcularmos na letra A variação de temperatura, então vamos anotar, variação de temperatura, TF menos TI, fazendo a subtração do 36 pelo 20, o resultado será 16 graus Celsius. E o calor específico é obtido, então, fazendo a substituição do calor por 704, da massa por 400, e o 16 é obtido na letra A, vai aqui no lugar de variação de temperatura. Multiplicando 400 por 16, vamos obter o valor 6.400. Unidade mantém, grama grau Celsius. Agora, dividindo 704 por 6.400, nós vamos ter o resultado 0,11. E a unidade mantém-se, caloria dividido por grama multiplicado grau Celsius. E a letra C, nosso resultado que nós encontramos no exercício foi 0,11. 0,11 era a substância ferro. Alguns alunos acham difícil trabalhar com as unidades. Eu oriento que vocês utilizem as unidades. E se vocês não quisessem pôr as unidades, bastaria fazer o 36 menos 20, dar o 16, depois substituir lá na nossa fórmula os valores 704, 400 e o 16 das grandezas físicas. Ficaria o 704 por 6.400. Porém, no final, vocês precisam expressar o resultado e a sua unidade. Aí tem muito aluno que chega lá e diz, professor, eu não lembro da unidade. Se vocês tiverem o hábito de acompanhar as unidades na solução, não vai ter esse problema. Mas se optarem por fazer sem, lembrem sempre, é necessário escrever a unidade no finalzinho da solução. Vamos ao exemplo número 4. Calcule a quantidade de calor que devemos fornecer para uma peça metálica de latão de 500 gramas para que sua temperatura aumente de 20 graus Celsius para 250 graus Celsius. Dado calor específico do latão igual a 0,092 calorias por grama grau Celsius. Anotando os nossos dados, o problema pergunta inicialmente aqui, qual é a quantidade de calor? Calcule a quantidade de calor. Então, a letra Q, uma interrogação. 500 gramas é a grandeza física, massa. Temperatura inicial, 20 graus, e a temperatura final, 250. Vamos à solução do nosso problema. Calcular a quantidade de calor equivale a multiplicar o M, o ΔT, pelo C. Então, eu posso escrever essa fórmula de uma maneira mais adequada. Calor igual a M vezes o C vezes ΔT. A variação de temperatura pode ser calculada aqui do ladinho. Temperatura final menos a temperatura inicial. Então, nós tínhamos uma temperatura final de 250 e uma inicial de 20. A variação é 230. Pegando esse 230 e os valores da massa e do calor específico, substituindo nesta equação, nós teremos aqui, ela é escrita assim, 500 gramas, massa, 0,92 calorias grama grau Celsius, o calor específico, 230 variação de temperatura. Poxa, professor, essas unidades todas aqui complicou a vida. Olha o que vai acontecer. Grama está no numerador e grama no denominador. Numerador igual a denominador, nós podemos simplificar. Na linguagem do dia a dia,
corta. Está em cima e está embaixo, corta. Graus Celsius no numerador, graus Celsius no denominador. Podemos simplificar também, corta. Só vai sobrar a unidade caloria. Então, a unidade no finalzinho é fácil, calorias. Olha, era a unidade de calor. E os números, só basta vocês pegarem aí um papel, uma canetinha, com bastante tranquilidade, fazer essa multiplicação aqui. Ou usar uma ferramenta, uma calculadora, né? E aí vocês vão ter 500 vezes 0,092 multiplicado por 230, 10.500, e a unidade ficou calorias. Aqui tem um método simplificado, sem pôr as unidades, pessoal. Então, observem aqui que se não quiserem colocar as unidades, só botar os números, talvez fica mais fácil de visualizar a questão de números. E no finalzinho ficaria até difícil de saber qual seria a unidade. Né? Eu misturei tudo, mas por que ficou só calorias? Ficou só calorias porque tem todo aquele processo de simplificação exemplificado para vocês anteriormente. Vamos ao exemplo número 5. Em um laboratório, alguns estudantes realizaram uma experiência para determinar o calor específico do ferro. Para isso, tomaram um bloco deste metal de 200 gramas de massa e o colocaram dentro de um forno que fornece 50 calorias por segundo. Após aquecer durante 20 segundos, a temperatura do ferro subiu de 15 para 60 graus Celsius. Calcule a quantidade de calor fornecida ao bloco de ferro e o calor específico do ferro. O problema forneceu, além do texto, 200 gramas de massa. O forno está fornecendo 50 calorias por segundo. O forno ficou ligado durante 20 segundos. As temperaturas inicial 15 e a final 60. Letra A, a quantidade de calor fornecida pelo forno ao bloco de ferro é representado pela letra Q. E o calor específico do ferro representado pela letra C. Vamos para a resolução do problema. Os dados, então, estão aqui listados à esquerda e quantidade de calor é o que nós queremos calcular. Poxa, professor, agora vai ser fácil. Basta pegar aquela fórmula lá que você disse anteriormente, calor específico igual a quantidade de calor, dividido por massa, multiplicado por variação de temperatura. Ora, cuidado, gente, esta fórmula não nos auxilia em nada neste problema. Por quê, professor? Porque, vejam bem, para calcular o calor, você precisaria da grandeza física, calor específico, massa e variação de temperatura. Olha aqui nos nossos dados, não tem essa informação calor específico. Aliás, isto é o que o problema está pedindo na alternativa B. Então, esta fórmula não serve. Poxa, professor, então agora complicou o meio de campo. Pessoal, vamos para um raciocínio lógico. Olha só, o problema disse que o forno fornecia 50 calorias por segundo e o tempo de aquecimento foi 20 segundos. Portanto, não dá para estabelecer uma relação aí, uma regra de 3, para a gente calcular quanto de calor foi fornecido? Vamos lá, vamos fazer essa regra de 3. Olha, 50 calorias, 1 segundo. Quanto de calor em 20 segundos? Resolvendo essa regra de 3, como é que a gente faz? A gente multiplica x por 1 e 20 por 50. Vamos escrever isso então. X vezes 1S igual a 50 calorias vezes 20 segundos. Olhem, segundo do lado esquerdo, segundo do lado direito, é possível fazermos a simplificação.
Portanto, ficaremos com X igual a 1000 calorias. Por que 1000 calorias? 50 vezes 20, 1000. O segundo com segundo simplificou. E o 1, se passarmos dividindo, é um elemento neutro. Portanto, ficaremos com a resposta X igual a 1000 calorias. A letra B. Qual era, então, o calor específico deste material? Agora sim, entramos com aquela equação. Quantidade de calor dividido por massa vezes variação de temperatura. Quantidade de calor, a gente pega do resultado da letra A variação de temperatura. A gente pode fazer aqui nesse cantinho 60 menos 15, variação de temperatura 45 graus. Vamos lá, 1000 calorias, resposta que nós tínhamos na letra A, 20 gramas, o valor da massa que está aqui nos dados, e 45 graus, o valor da variação de temperatura. Então, 20 vezes 45, aqui no denominador, dá 9.000, mantém-se gramas e graus Celsius, em cima não alterou nada, ficou 1000 calorias, fazendo a divisão 1000 por 9.000, dá um resultado aproximadamente, por isso esse símbolo aqui não é uma igualdade, é aproximadamente, a 0,11. Unidade manteve, caloria por grama grau Celsius. Trago aqui, pessoal, uma equaçãozinha que talvez possa ser útil para vocês. Tá? Calor específico, quantidade de calor dividido por massa ΔT. Pegando só a letra M, passando para o outro lado da igualdade, C vezes M igual a quantidade de calor dividido por ΔT. Se nós lembrarmos da matéria vista na aula anterior, quantidade de calor dividido por ΔT é a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Ora, esta equaçãozinha assim, que é chamada relação entre capacidade térmica e calor específico, pode ser útil aí na solução de algum exercício. Resumo das nossas fórmulas da aula de hoje. Fórmula número 1, calor específico, quantidade de calor dividido por massa vezes variação de temperatura. Posso reescrevê-la de uma maneira um pouco diferente, mas são fórmulas equivalentes. Esse símbolo significa equivalente. Variação de temperatura que nós já conhecíamos, temperatura final menos inicial. E aquela relaçãozinha entre a capacidade térmica e o calor específico. Na tabelinha aqui, todas as letras representativas, todas as grandezas físicas e todas as possíveis unidades. Galera, bons estudos a vocês. Não esqueçam de realizar as suas atividades que estão postadas lá no SIGA. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.